Tá, agora, nessa parte da gravação aqui, que a gente vai falar, vamos ver o que que significam esses valores aqui, sabe? O que que são esses valores que a gente pode guardar nessas variáveis aqui. Então, na verdade, isso daqui são uma quantidade diferente de valores que você tem, que você pode colocar, e que pode ser representado numa determinada variável com uma quantidade de bits, entendeu? Agora, o que significa isso? Arthur, o que que significa isso? Você sabe o que significa isso? Peraí, você deu um espaço? Como assim? Ah, não, não, tudo bem, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que o bit, vamos trabalhar com um cara que tenha aqui, ele tem 8 bits, tá? Ele tem 8 bits. Quantos valores diferentes eu posso colocar em 8 bits, Arthur? 2 elevado a 8. Que vai dar? Agora eu precisaria pegar uma Não, não, tá, calculadora. tá aqui em cima. Só olhar lá em cima. Ó. 256. 256. Então tá bom. Então, quer dizer que eu consigo colocar 256 valores diferentes nessa variável, certo? Aí a gente tem que escolher quais são esses valores que a gente vai colocar na variável. Nesse caso, por exemplo, temos duas opções. Uma é, imagine que eu só estou trabalhando com números que são positivos ou não negativos, certo? Então, eu posso dizer que o primeiro valor é o zero, depois é o 1, depois é o 2. Qual que seria o último valor nesse caso aqui, que eu conseguiria representar com 8 bits? Seria. Ah, só posso ter 256 valores. Então você tem 175 por causa do zero. Exatamente. O último cara que eu poderia representar. Opa, cadê? O último cara que eu poderia representar aqui seria o 255, tá? Então, vamos supor que eu tenha alguma coisa que são. Vamos fazer só mais uma vez aí. Vamos pegar o 32, que é importante. 32 bits. Então, 32 bits, quantos valores eu posso colocar? Quantos valores diferentes eu posso representar com 32 bits? 31. Hã? Não. Ah, Isso aqui, ó. 32 valores, né? Do 0 a 30. Ah, tá. Não. É isso, esse valor é enorme aí. Exatamente. Essa é a quantidade de valores diferentes que eu posso representar com 32 bits. Então, eu posso colocar o zero, eu posso colocar o 1, posso colocar o 2 e até qual que é o último número que eu vou conseguir representar ali? 4 4, bilhões, 294 milhões, 957.296. 96. 5, né? Porque eu Isso, usei um isso. para o zero e vou até lá. Então, na verdade, quando você estiver trabalhando com um número e o número não puder ser negativo, é esse daqui, qual é vamos dizer assim, todas as possibilidades que você conseguiria representar lá, certo? Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que ver, que é o seguinte, às vezes eu quero representar números negativos também. Então, eu tenho que pegar 8 bits e agora eu tenho que representar números positivos e números negativos. E aí a gente tem que decidir como é que a gente vai fazer. Como é que eu vou representar números positivos e negativos com 8 bits apenas? A gente não vai ver na aula de hoje, mas a gente vai ver em uma aula, bem rapidamente, como é que é a representação interna dos números negativos, tá? Como é que, por exemplo, os números negativos ele tem que ter uma combinação de bits, de zeros e uns lá. E tem uma maneira bem específica que chama complemento de 2 para representar os números negativos. A gente só não vai ver nessa aula, mas a gente já consegue pelo menos saber o que, que vai acontecer aqui. Se eu tenho em 8 bits, eu só consigo representar 256 valores diferentes, eu tenho que dividir esses valores diferentes entre positivos e negativos. Como é que você faria isso, Arthur? Nossa, não tenho a menor ideia. Você... Acho que usando. Não, não, não. Como é que você dividiria os valores? Repara que eu não consigo mais representar. Vamos supor, aqui eu vou chamar de sem sinal, tá? Sem sinal. Aqui eu vou chamar de com sinal, tá bom? Eu conseguiria, com sinal, em 8 bits, representar o 255? 255? Se eu representasse 255, como é que eu representaria os números negativos? Porque eu só consigo representar 256 valores diferentes. Se eu for do zero até 255, já foi os 256 valores diferentes. Não tem como eu colocar um número negativo.
Não tem como representar um número negativo. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é, se eu quero representar números positivos e negativos, eu tenho que começar. Por exemplo, eu posso começar com 128. É assim que a gente vai fazer, tá? Tem um motivo especificamente para isso e fica claro por que a gente divide desse jeito. Quando a gente entende a representação, vai até 0, depois começa em 1, 2 e vai até 2167. Olha só, de menos 128 até menos 1 tem 128 valores. Concorda? De 0 até 127 tem 128 valores. Certo? Correto. 128 mais 128? 256. 256. Certo? Então, na verdade, se você quer representar um número com sinal em 8 bits, o que você vai fazer é, você vai dividir basicamente um número, essa faixa ao meio, deixar metade para negativo, metade para positivo. O que é importante vocês verem aqui também é que ele vai começar em 128, eu consigo colocar o 128, e vai até menos 128 e vai até 127, certo? Tem essa escolha, os números, você coloca um número positivo a menos do que um número negativo, considerando que o zero não é nem positivo nem negativo, tá? Então, esse carinha aqui, ele tá também sem sinal. Sem sinal. Vamos supor que a gente vai querer colocar esse cara com sinal. Esse cara com sinal, 32 bits, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar aquele 4 bilhões, não sei o que, dividir por 2, certo? Colocar metade negativa, metade positiva. Então, eu tenho aqui, só para a gente não ter que fazer as contas, o número menor, o mais negativo vai ser 2, 1, 4, 7, 483, 648. E aí vai até o zero. E aí a gente já sabe o que vai ter depois, né? Depois vai ser 2, 1, 4, 7, 483, 647. Ok? Então, quando você pegar um número de 32 bits com sinal, ele, quer dizer, ele vai poder representar o sinal, então ele vai ter essa faixa aqui. Ele vai começar em menos 2 bilhões e 147 milhões e vai até mais 2 bilhões e 147 milhões, tá bom? A mesma coisa a gente faria com 64 bits. A gente pegaria esse cara de 64 bits aqui e a gente dividiria esse cara em duas partes com o mesmo processo. Não é tão elaborado, a gente não precisa fazer de novo, tá bom? Ok, então quer dizer o seguinte, se você tiver um cara que tem 8 bits, qual é o maior valor que eu consigo colocar? Você consegue responder, por exemplo, um cara de 8 bits, qual que é o maior valor que eu consigo colocar nele? Não, antes que você saiba uma informação adicional. Com sinal ou sem sinal? Com sinal ou sem sinal? Se o cara falar assim, com sinal, então é 127. Se o cara falar sem sinal, então é 255. A mesma coisa na hora que você está falando do long, perdão, já me adiantei. Na hora que você está falando do int, com sinal é esse daqui, 2 bilhões e alguma coisa. Sem sinal, 4 milhões e não sei o que, tá bom? De novo, repara que isso daí só é dessa forma, por conta da maneira com que o computador ele vai representar os números. Ele representa os números com bits, essa é a quantidade de valores diferentes que eu consigo colocar dentro de um bit. Tudo bem? Tranquilo? Mas Diga lá. nada pra dizer não. Oi? Nada pra falar não. Só comentei demais. Beleza, beleza. Então tá bom. Próxima gravação a gente vai ver como é que a gente declara os caras para ter sinal e tal, e brincar um pouquinho com a quantidade de bits, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.